Olá a todos, é um imenso prazer estar novamente para mais uma conversa, uma pequena palestra. Interessante que nesses momentos nós sempre nos sentimos muito bem e esquecemos que só nos sentimos bem porque estamos envolvidos num convívio de sociedade onde as mentes interagem, os pensamentos influenciam-se uns aos outros, porém no sentido do bem, do crescimento, do foco que nos direciona à evolução. E às vezes nos esquecemos de valorizar esses momentos e, logicamente, esses recursos que hoje possuímos de interagir através do mundo eletrônico, sabendo como espíritas tudo que o pensamento é capaz de fazer. É muito mais simples entendermos que o mundo eletrônico nos auxilia sobremaneira nesses momentos. Hoje eu vou falar brevemente sobre o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, mais precisamente na intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, e o item 6, que é um tema que me agrada sobremaneira. No item 6 desse capítulo 9, nós vamos ver então anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Mas antes de mais nada, eu convido a todos para que levemos o nosso pensamento em prece, agradecendo a bendita oportunidade concedida por Deus, do intercâmbio do pensamento, do intercâmbio das intenções dos espíritos, mas acima de tudo pela vida que nos concede, pela possibilidade da compreensão da verdade oriunda da criação sua, que é a criação de Deus, e nessa possibilidade compreendermos-nos cada vez melhor, a fim de que o caminho que nos leva para a retidão da evolução moral e do crescimento intelectual nos aproxima da perfeição da divindade cada vez mais. Por isso, Senhor, nós vos agradecemos. Obrigado sempre pelas oportunidades de aprendizado e, logicamente, aquisição de conhecimentos. Que assim seja. Falar sobre a questão dos anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos é uma temática que agrada sobremaneira, agrada demais a nossa condição. Por que nos agrada? Porque nós sempre gostamos de estar convivendo com os amigos, com os verdadeiros amigos, com os familiares que realmente nos fazem bem. Essa questão da afinidade entre os espíritos é extremamente importante para a nossa vida e nossa convivência. Eu me lembro bem que em todas as conversas particulares com relação à convivência entre amigos e familiares simpáticos, sempre existe algo que fica fora da explicação ou de alguma forma é inexplicável às pessoas que desconhecem a lei da reencarnação, que desconhecem a pluralidade das existências, que desconhecem a condição da divindade ser a única verdade do universo, só é verdade aquilo que vem de Deus. Mas a satisfação, a alegria, a sensação de bem-estar nesses convívios, nós precisamos valorizar um pouco mais. Não só com os espíritos encarnados, mas também com os desencarnados. Com os desencarnados, nós podemos aprender já no Livro dos Espíritos, na introdução ao estudo da doutrina, no item 6, nos princípios, Kardec vem falar da nossa relação com os espíritos desencarnados. Olha que interessante, ele fala a relação. E ele coloca essa relação como um relacionamento costumaz. É muito comum, nada de espetacular. E depois ele vem falar da comunicação. Quando ele fala da comunicação, ele aprofunda o conhecimento da relação, falando da comunicação, mas obviamente essa comunicação como interferência, como a intervenção dos espíritos desencarnados em nossas vidas. E isso faz parte do nosso processo evolutivo, graças à verdade da criação de Deus. Então, na questão 490 do Livro dos Espíritos, nós vemos o que se deve entender por anjo da guarda. Olha que interessante, porque todos nós, todas as filosofias, todas as crenças têm lá um comentário, algum tipo de conhecimento sobre essa nossa relação para com o anjo da guarda. Mas o que se deve entender por anjo da guarda? E o Espírito da Verdade responde com muita propriedade, com muita alegria. O Espírito protetor de uma ordem elevada. Ele é o Espírito protetor de uma ordem elevada. Por que o e não um? Porque o Espírito protetor de cada um de nós, de cada uma das individualidades, é único. Ele pode até, graças ao seu grau evolutivo, proteger mais individualidades. Mas ele é o nosso anjo da guarda. Olha que interessante, exclusivo
para nos auxiliar. A partir daí, nós precisamos começar a ver a positividade do Espiritismo. Nós precisamos começar a compreender a alegria, o otimismo do Espiritismo, que não condena ninguém por toda a eternidade, que não ensina que estamos sozinhos em momento algum da nossa vida ou existência, seja a existência corpórea aqui na Terra ou a existência espiritual num plano de erraticidade. E as pessoas queixam-se muitas vezes de falta de companhia sincera, de companhia que verdadeiramente auxilie. Olha que interessante, as pessoas também muitas vezes fazem queixumes e chorumelas sobre possíveis ou até pseudos influências negativas sobre suas vidas. As pessoas temem que algo de errado que está acontecendo seja imposto, seja trazido, influenciado ou sob a dominação de um mau espírito. E isso nós podemos garantir que não existe. No Espiritismo, nós aprendemos que o nosso pensamento é que determina as companhias espirituais que nós vamos ter. Por isso, o nosso anjo da guarda, ele sempre estará conosco, não nos abandona. Pode afastar-se porque nós não acatamos os seus ensinamentos, as suas sugestões, daí ele afasta-se respeitando o livre-arbítrio. Mas a qualquer momento que desejemos o seu convívio, a sua interferência, ele estará conosco. Mesmo momentos que não desejemos, pura e simplesmente porque é uma missão para ele. E é uma missão dada por Deus. Foi Deus quem solicitou que ele fizesse esse tipo de trabalho para conosco. Interessante é que nós não nos lembramos disso muitas vezes. Então, existe lá, nesse capítulo 9 do Livro dos Espíritos, uma explicação sobre, olha que interessante, existe uma doutrina, então ele fala, doutrina dos anjos de guarda. Existe uma doutrina no Livro dos Espíritos, especialmente classificada para os anjos de guarda. Olha, que é uma doutrina que encanta e é uma doçura. Por que ela encanta? Encanta porque eu sei que eu nunca estou sozinho. A doutrina do anjo de guarda me encanta porque ele não é um parceiro comum. Ele é alguém superior à minha condição evolutiva. E nessa superioridade ele me entende, ele me compreende, ele me aceita. Ele aceitou a missão de estar comigo. Aceita o desafio de me auxiliar. E passa a ser de doçura porque o anjo da guarda não nos avalia. O anjo da guarda, ele não condena, até porque nem Deus condena nenhum de nós. Nós somos condenados pela nossa própria consciência, pelos nossos atos, pelas nossas construções espirituais, se assim podemos dizer. Porque verdadeiramente são, logicamente, construções. E essa relação de doçura para com o espírito superior é extremamente positiva para nós. Nós, às vezes, nos preocupamos com influências negativas e esquecemos que a que está fadada a estar sempre conosco é a influência positiva do anjo da guarda. Não nos esqueçamos mais disso. Em todos os momentos de crise, todos os momentos de angústia, esse anjo da guarda estará conosco. Vai nos auxiliar de acordo com o que nós necessitamos e não da forma que queremos. Por isso, nos momentos de prece, nos momentos de conversa com Deus e com o próprio anjo da guarda, solicitemos a permissão de Deus para que aconteça conosco aquilo que nós precisamos, não aquilo que verdadeiramente nós achamos que necessitamos. Porque Deus sabe o que verdadeiramente nós precisamos. Nós ainda somos influenciados pelos vícios, pelas reclamações, pelas culpas, então nós vamos desejar coisas que não precisamos. É interessante que a gente saiba disso. Os anjos da guarda são seres superiores sempre ao lado. E o que ele pode fazer? O que um ser superior pode fazer com relação a nós? Ele pode nos aconselhar. Por que eu não ouço o conselho do anjo da guarda? Porque eu estou envolvido em decisões, logicamente, na maioria das vezes, decisões relacionadas à materialidade, aos vícios, à sexualidade ou à sensualidade. E nós nos fechamos, nós fechamos a porta do entendimento. Nós fechamos a intuição, a inspiração nesses momentos. Quando desejamos o conselho do anjo de guarda, nós precisamos desejar de uma forma um pouquinho mais pura. Eu necessito do seu conselho. E esse conselho virá em forma de, como diz no próprio Livro dos Espíritos, quem é o anjo da guarda? O seu anjo bom, o bom gênio, o espírito bom. Então, sempre que a gente positivar o pensamento e não conseguirmos fazer a prece, não conseguirmos recepcionar essas informações positivas,
nós precisamos lembrar de Jesus: orai e vigiai. Se o nosso pensamento não se equilibrar para a prece, não se equilibrar um pouco para ouvir os conselhos, nós não vamos ouvir. Então, quando as pessoas dizem, existem momentos na minha vida que eu não consigo fazer prece, esses momentos em que eu não consigo fazer prece, a responsabilidade é das minhas ações mentais. O meu pensamento desconfigura-se em termos de afinidade com as esferas superiores e está afinado, na maioria das vezes, com a esfera materialista do mundo que vivemos, mais precisamente com os interesses do materialismo. É bom que a gente saiba disso. Então, a prece também é um treino. Eu preciso treinar cada vez mais essa conversa com Deus para que o anjo da guarda possa me auxiliar. Além desse aconselhamento, ele pode nos sustentar. Quando nós tomamos uma decisão difícil para a nossa vida, em busca da moralidade, nós vamos ter pensamentos que vacilam, nós vamos ter situações que vão fazer com que a gente enrosque um pouco. E daí ele vem e nos sustenta, nos dá força, nos dá energia para a continuidade. Além de ajudar, mantendo um processo de retroalimentação na nossa mente, a ajuda que ele dá é sempre mostrar-se presente através das melhores intuições, através dos melhores conselhos então. E logicamente, tudo isso é para ajudar a cada um de nós na nossa escalada à montanha do bem. O anjo da guarda só nos ajuda para o bem. Então, se eu tenho dificuldade de me relacionar com ele, é porque eu não estou tão direcionado ao bem cujo eu deveria estar. Interessante isso, porque nós nos desviamos do caminho do bem. Nós somos espíritos aqui encarnados e nós temos dois tipos de postura. Ora, nós caminhamos nas trevas, ora, nós caminhamos na luz. Feliz é aquele que faz a maior parte da sua caminhada na luz. Mas viver nas trevas não quer dizer que nós somos absolutamente negativos. Os nossos pensamentos negativos acabam nos invadindo. E aí, a habilidade, a destreza mental de sair da negatividade e ir para a positividade nos facilitará essa escalada para o bem. E o anjo da guarda, logicamente sempre próximo, vai aproveitar cada oportunidade como um bom mestre, um bom pai, um bom professor, aproveitando as qualidades, as virtudes do seu aluno, daquele que é verdadeiramente seu protegido. E esses espíritos que são os nossos anjos de guarda, cada um tem o seu, vamos dizer assim, eles são amigos firmes. O que é amigo firme? Não nos abandona. Eles são firmes e mais devotados. Nós temos grandes amigos aqui encarnados, porém a qualidade moral podemos caracterizar como muito próxima à nossa. Então é difícil. Às vezes a gente até brinca, eu faço uma brincadeira com relação aos meus amigos, que eu digo assim: eu falo mal dos meus amigos, mas não quero que fale mal deles. É uma brincadeira que a gente faz, e o anjo da guarda não tem essa brincadeira. Porque ele é um amigo firme, firme no que não desiste, sempre positivo, sempre na verdade, e mais devotado, não nos abandona em nenhuma situação. Gente, qual é o espírito encarnado que está conosco, que não nos abandona em nenhuma condição? Tem que nos abandonar para cuidar da sua vida. Já o anjo da guarda não nos abandona em momento algum. Isso é extremamente positivo. Nós deveríamos ser muito mais alegres, muito mais felizes e muito mais positivos só por reconhecermos essa possibilidade, só por reconhecermos a existência do anjo de guarda. Isso não é consolador? Ter alguém sempre ao lado é absolutamente consolador. Então é papel do Espiritismo mostrar essa precisão no auxílio do anjo da guarda sobre nós, sobre a nossa conduta, sobre o nosso futuro. E pensando em futuro, esses seres, ou seja, os anjos da guarda, esses seres, sempre ali estão por ordem de Deus. Quem nos diz isso que eu estou dizendo tudo aqui agora, fazendo um comentário, é o Espírito Santo, São Luís e Santo Agostinho. Eles trazem a doutrina dos anjos de guarda no Livro dos Espíritos. São espíritos, e eles dizem, nós vos aconselhamos, ou seja, eles já estão em postura de espíritos de anjo de guarda, que cuidam dos seus protegidos e ainda assim trazem mensagens aos outros, como essa mensagem, para nos auxiliar, para nos mostrar o caminho. A sensação de não estar sozinho é uma sensação extremamente feliz. Se nós aprendermos a nos relacionarmos com o nosso anjo da guarda, então, rotineiramente, conscientemente, nunca estaremos ou nos sentiremos sozinhos. Se a gente aprofundar a nossa caminhada evolutiva no estudo, no trabalho, na caridade, quando o sofrimento vem, nós vamos sentir como se fosse alguém acariciando os nossos cabelos, os nossos pensamentos, no momento de angústia. E isso
é uma fortaleza que nós só devemos agradecer a Deus, porque é Deus que concede a presença do anjo da guarda em nossas vidas, em nossa companhia. A missão em todos os lugares. Esses seres, esses anjos da guarda, eles têm uma missão para conosco em todos os lugares. Na nossa casa, no nosso trabalho, nas ruas quando caminhamos, até em locais menos moralizados que frequentamos, eles ali estão. Se, por um motivo de interferência no nosso livre-arbítrio, nós vamos entrar num ambiente nefasto, um ambiente totalmente imoral, talvez ele não vá até dentro desse ambiente conosco, mas fica nos aguardando à porta, fica nos aguardando qualquer momento que o pensamento positivo um pouco mais, ele se mostra junto conosco. Nós não percebemos porque a influência da materialidade é uma influência densa, pesada. E sendo densa e pesada, às vezes não permite que possamos perceber, que possamos interagir com algo mais iluminado, algo mais sutil, como a influência de um anjo superior, né, de um espírito superior sobre nós. Eu nunca tive nenhuma impressão do meu anjo da guarda. Desmaterializemos os pensamentos, tenhamos alegria de viver, tenhamos um pouquinho mais de autoestima, que Ele estará conosco sempre, nós sabemos que Ele está conosco. Por que não conhecer melhor essa verdade? Nós fazemos muito mais comentários acerca de outros seres que podem nos prejudicar, outras influências que não nos ajudam, mas descaracterizamos essa verdade dos anjos da guarda. Por que não conhecer melhor essa verdade? Então vamos estudar cada vez mais a nossa relação para com os desencarnados, estudar esse capítulo 9 do Livro dos Espíritos, precisamente a doutrina dos anjos de guarda, para que a gente entenda melhor essa nossa relação. Eu tenho um melhor amigo comigo e não quero conhecê-lo? Eu preciso conhecê-lo. E daí nós vamos ver que, conforme nós vamos conhecendo mais, nós vamos receber muito mais ajudas nas crises. Nós vamos, nesses momentos de crise, nós vamos reconhecer, perceber e sentir essa ajuda. Porque nós estamos aprofundando o relacionamento. Dele para conosco é absolutamente puro. É um amor muito puro. Nós é que, por estarmos encarnados, as células do corpo arrefecem as percepções do espírito e muitas vezes nós, logicamente, vamos dar evasão aos sentimentos mais materialistas e não aos espirituais. Mas quando nós nos aproximamos mais dessa... Vamos reparar bem, novamente eu vou destacar. Melhor nos aproximamos dessa verdade. Olha a palavra que é utilizada, verdade. Galileu, no capítulo 6 do livro A Gênese, diz que só é verdade aquilo que vem de Deus. No livro dos Espíritos nós encontramos, só é verdade aquilo que vem de Deus. Então é interessante que a gente saiba o que verdadeiramente significa isso de verdade. Quando nós falharmos e futuramente nós vamos nos encontrar com esses nossos anjos de guarda, ou mesmo com a nossa intuição, com a nossa percepção bastante aguçada, nós vamos ouvir como se fosse a voz. Eu não te avisei? Olha que interessante. Dizem que uma das piores coisas que pode se dizer a alguém é: eu não te avisei, eu não te disse, eu não falei para você não fazer. Mas o anjo da guarda vai nos questionar. Eu não te avisei? Eu disse isso e você não fez. Ele vai mostrar como forma de ensinamento e não no sentido crítico. É mais ou menos como Jesus fez. Jesus nunca criticou pessoas, criticou atitudes. Então o anjo da guarda, a exemplo da referência cristã de Jesus, ele vai nos mostrar os nossos erros. Eu disse para que você fizesse isso, você não fez. Então eu não te avisei. Olha que pergunta. Às vezes pode ser meio chato esse tipo de coisa, mas vindo de alguém tão superior quanto a nós, fica mais fácil de entender. Não te mostrei, o anjo da guarda mostra muita coisa para nós, porque quando nós buscamos a espiritualização do ser, nós começamos a ter referências acerca do nosso futuro. E acerca do nosso futuro, o anjo da guarda muitas vezes avisa os caminhos que devemos seguir para que o futuro seja melhor. Então ele vai: olha, não te mostrei? Eu te mostrei e você não foi. Olha que gostoso. Daí vai ficar gravado na nossa mente, porque a mente é do espírito, a mente não é do corpo. Vai ficar gravado na nossa mente espiritual essas referências. E numa próxima oportunidade, logicamente, talvez a gente ouça, talvez a gente siga, talvez a gente receba a orientação de uma forma mais eficaz para nós. Olha que interessante. Ele diz assim, o anjo da guarda poderá nos dizer: não fiz soar a voz da verdade? Lembra que eu
porque eu já citei a palavra verdade anteriormente, a gente tem que grifar verdadeiramente essa palavra. Por quê? Quando ele fala que a gente deve conhecer melhor essa verdade da relação com o anjo da guarda, o anjo da guarda vem e nos diz: não fiz soar a voz da verdade? Todas as vezes que o anjo da guarda nos influencia, ele vai influenciar pela voz da verdade, a voz da lei de Deus, a voz de Deus. Interessante. Então, na dúvida, quando nós nos esforçamos um pouco para melhorar, sempre a verdade haverá de prevalecer. Acontece que os nossos desejos recônditos, as nossas culpas, os nossos sentimentos inferiores e vicissitudes nos atrapalham com relação à verdade. Muitas vezes nós falamos para nós mesmos: eu sei que isso é verdade, mas não consigo fazer. Quando eu digo que não consigo fazer, eu não consigo mesmo. Todas as pessoas, quando estão em momentos de aflição, de angústia ou de vicissitudes, sentem-se enfraquecidos perante a verdade. Não conseguem encarar a verdade. É lê do engano. Nós precisamos dar uma paradinha, elevar o pensamento, treinando conseguir fazer a prece para ouvir a voz da verdade. A voz da verdade está em nós, quando Kardec pergunta ao Espírito da Verdade no Livro dos Espíritos: aonde está a lei de Deus? E o Espírito da Verdade responde textualmente: na consciência. E a consciência é do Espírito, é atributo do Espírito. Nós, espíritos, no Livro dos Espíritos, estamos estudando que temos lá 4 grandes atributos. Quais são esses 4 grandes atributos? Quais são esses grandes atributos? Pensamento, inteligência, conhecimento de si mesmo e livre-arbítrio. Esses são os quatro grandes atributos de nós espíritos. Então usemos a inteligência, o pensamento, a busca do conhecimento de nós mesmos, que é o desenvolvimento da consciência, para utilizarmos melhor o livre-arbítrio. É uma cadeia que não foge de si mesma nunca. Então nós podemos interpelar quanto desejarmos o nosso anjo de guarda. Quem diz isso é a mensagem do Livro dos Espíritos. Pode interpelar quanto for necessário e estabelecer essa terna intimidade. Quanto mais interpelo, quanto mais converso, mais estreita fica a minha intimidade com o anjo da guarda. Mais facilmente eu receberei a voz da verdade. É quase que um automatismo de evolução. Quase que um sincronismo perfeito do crescimento evolutivo de cada um de nós espíritos. Então a doutrina do anjo de guarda, por isso ela tem uma doutrina específica só para isso. Porque é extremamente alegre, feliz e satisfatória, se logicamente são constituídas de 2 partes. Uma que emite tudo que Deus permite e a outra que recepciona tudo que Deus permite. Mas, logicamente, nós temos o nosso livre-arbítrio. Quanto mais abrirmos a porta do entendimento, mais seremos íntimos desse nosso anjo da guarda. Podemos dizer então que nós vamos fazer com que essa terna intimidade fique cada vez mais próxima e estaremos entendendo que é uma intimidade dos melhores amigos. É a intimidade dos melhores amigos, não tem como errar, nós vamos sentir isso. Quando eu me sinto influenciado pelo anjo da guarda, eu vou saber que eu estou sendo influenciado pelo melhor amigo. Que delícia! Isso é fantástico, é positivo. Não nos esqueçamos que estejamos nós em que condições estivermos, vamos conversar com o nosso anjo da guarda sobre a nossa condição de autoestima. Quando a autoestima é extremamente eficaz para o sucesso. Todo o sucesso que nós queremos na Terra, na espiritualidade, em qualquer ponto do universo, em qualquer situação da vida que a gente deseje sucesso, nós temos que analisar 3 situações: autoestima, autoconhecimento. Olha só, eu melhoro minha autoestima, melhoro meu autoconhecimento e minha autoconfiança. Então, a autoestima, a autoconfiança e o autoconhecimento me levam ao sucesso, seja do que for. Não nos esqueçamos disso. Nada podemos enganar, pois os anjos são os olhos de Deus. Olha, eu não consigo esconder nada, enganar nada no meu anjo de guarda, porque pela missão deles, eles são os olhos de Deus. Então nós vemos Jesus dizer que nós nunca estamos sozinhos, que Deus vê tudo. Tudo que eu faço, Deus vê. Como é que Deus vê? Com os olhos do meu anjo de guarda. O meu anjo de guarda são os olhos de Deus para o auxílio da minha individualidade, a contribuição para a minha evolução. E eu não posso
renegar esse tipo de ajuda. Eu não posso não aceitar, porque isso vai fazer com que seja um condicionamento que vai me levar a mais sofrimento, a mais angústia e mais crises. Eu melhoro o meu pensamento, eu melhoro a minha condição espiritual, fico mais íntimo do anjo de guarda, compreendo melhor o evangelho, entendo, aceito e vivencio melhor as leis de Deus e estou no caminho certo. Para completar, nós vamos, digamos assim, aprofundar o que falta para ser tudo completo nessa situação que eu acabei de narrar. Como Jesus dizia, fazer ao próximo o que desejarias que fosse feito a você. E Kardec vem nos dizer, fora da caridade não há salvação. Aí estamos no caminho. O interessante é que as pessoas às vezes não percebem tanto a influência do anjo de guarda, porque ele, como está lá na mensagem do Livro dos Espíritos, ele está muitas vezes a milhões de léguas de distância. Olha que interessante, milhões de léguas. Se ele é um espírito de uma ordem mais elevada, se eu sou espírito de primeira ordem, ele pode ser de segunda ordem. Se eu sou de segunda ordem, ele pode ser de primeira ordem. Olha, o espírito sempre é mais evoluído do que eu, o espírito do anjo de guarda. Então, ele pode estar a milhões de léguas, que para o espírito evoluído não existe distância. Quando nós evoluirmos mais, nós vamos entender isso. Para o nosso pensamento, não existe distância. E quando nós estudamos o capítulo 6 do livro A Gênese, Uranografia Geral do Universo, ou Uranografia Geral, o espaço e o tempo têm uma relação de infinito e eterno. Então, o tempo é eterno e o espaço é infinito. Por isso, o espírito superior trafega no infinito de uma forma absolutamente veloz. Então, não existe essa distância que para nós existe. Que facilidade! A partir do instante que eu elevo o meu pensamento, meu anjo da guarda estará comigo. Gente, isso é algo fantástico. É algo que nós só temos que agradecer a bondade e o acréscimo de misericórdia de Deus, nosso Criador, para conosco. Então os anjos, eles têm uma tarefa conforme as suas forças. Deus não deu uma tarefa ao anjo da guarda maior do que as suas forças. Assim como não deu para nós provas que nós não somos capazes de vencer. Desafios que nós não somos capazes de ultrapassar. E esse anjo sempre estará nos ajudando. Não estamos abandonados na terra. Em nenhum momento estamos abandonados. Porque mesmo que milhões de léguas de distância, o anjo da guarda estará conosco. Como se estivesse andando ao nosso lado, nos acompanhando, incentivando, nos acariciando espiritualmente e moralmente muitas vezes nos momentos de deslize. Gente, alguém que nos perdoa incessantemente, somente o anjo de guarda e Deus. Porque às vezes nem o pai e a mãe é capaz de perdoar de forma indefinida o seu filho. Mas Deus e o anjo de guarda que faz o papel dos olhos de Deus sobre a nossa vida e existência é capaz de fazê-lo. Que fantástica missão que recebe graças à perfeita criação de Deus, nosso Pai. O anjo de guarda, eles ficam felizes quando nos veem no bom caminho. Quando nós estamos fazendo alguma coisa no bem, alguma coisa voltada para a evolução nossa e de todos, eles ficam felizes. E nessa troca energética da felicidade, existe um processo de retroalimentação. Por isso que quem faz o bem deseja cada vez mais fazer mais bem. Porque nós nos relacionamos com mentes que querem fazer o bem. E nessa relação é um ciclo energético ou de reposição energética. Por isso que quem faz o bem, o verdadeiro bem, não se cansa. Eu posso trabalhar na minha vida profissional, posso trabalhar no meu lar, na minha casa, mas todas as vezes que eu faço alguma coisa no bem a nível espiritual, eu me refaço nas forças. Eu redescubro maneiras de tornar-me mais forte para fazer, porque eu estou em contato com espíritos superiores. E isso faz com que as situações psicomatoformes negativas, pesadas e densas que estão no perispírito vão se desfazendo e eu vou me tornando mais leve, eu vou me tornando mais capaz, mais desejoso de fazer o bem cada vez mais. Isso é algo que nós desconhecemos e desvalorizamos muitas vezes em nossas vidas. E eles são incansáveis. Como é que a gente determina? Como é que o anjo da guarda é incansável? Ele é incansável, ele não cansa. Por quê? Não tem corpo. Não tendo corpo, eles são incansáveis, realizam a obra do Cristo. São os incansáveis realizadores da obra do Cristo.
Então, quando Jesus diz, aonde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu lá estarei, já é interessante, hein? Já não são dois. Por que ele fala ou mais? Porque dois encarnados ou mais são mais dois anjos de guarda ou mais, fora os outros espíritos que querem se aproveitar de determinadas situações da benesse espiritual, da positividade e do caminho evolutivo para o bem e para a conquista de cada um de nós. Ou seja, jamais estaremos sozinhos. Então, quando eu falo, eu estou sozinho aqui, eu não vou fazer prece nesse momento, eu estou sozinho, não estou sozinho. Quando estou em prece, no mínimo, eu estou com o meu anjo da guarda comigo. Que delícia, porque eles estão pura e simplesmente realizando a obra do Cristo. É assim que Cristo se espalha em todo o planeta e em mais algumas outras localidades, com certeza, porque os seus precursores, os seus auxiliares, aqueles seus realizadores são incansáveis. Não nos esqueçamos disso. São incansáveis. Olha a palavra. Jamais cansarão de realizar a obra do Cristo. Não deve nos surpreender essa doutrina do anjo da guarda. Ela não deve surpreender porque inconscientemente nós temos isso em nós. E, claro, pura, simples, nós não podemos esquecer de que se nós nos surpreendemos é porque nós duvidamos. Se nós não nos surpreendemos, é porque a inteligência e a ciência foram nos dadas por dois motivos: para colaborar com a nossa evolução e que a gente colabora com a evolução do outro. Vamos fazer um exemplo? Todos os encarnados e desencarnados na região terrena trabalhando um pouco mais para o bem, preocupado com o próximo. E todos os seus anjos de guarda juntos fazendo a mesma coisa. Não existe força do mal, não existe força negativa que será capaz de suplantar tanta positividade. Não nos esqueçamos disso. Então nós somos responsáveis pela positividade em nós mesmos e, logicamente, pela negatividade. Para dividirmos dividirmos para o adiantamento. O que eu ganho, que o meu anjo da guarda me dá, a ciência, a inteligência me dá, eu devo entender que eu preciso dividir para que haja um adiantamento na senda da aventura e da bem-aventurança. Todas as vezes que eu decido o bem, todas as vezes que eu decido algo extremamente fantástico, eu vou levar ao conhecimento, eu vou levar ao entendimento de que tudo isso me leva ao caminho da bem-aventurança. Por isso eu convido a todos nesse instante que nós jamais nos esqueçamos do nosso anjo de guarda. Jamais nos esqueçamos de que Deus nos dá um presente, uma companhia de um amigo verdadeiro, fiel e incansável, como está lá no Livro dos Espíritos. Por isso, valorizemos nosso amigo. Nosso melhor amigo, nosso anjo de guarda, que receba nesse instante a nossa prece de agradecimento, a ação de gratidão por todas as vezes que nos influenciou, por todas as vezes que nos livrou de pensamentos negativos ou de situações de perigo, situações que poderiam atrapalhar a nossa condição evolutiva. Agradecemos a vós, Senhor Deus, Pai de infinita glória e misericórdia, pela presença do anjo de guarda em nossas vidas, pela sua capacidade de entendimento, pela sua superioridade espiritual, capaz de entender que nós somos ainda espíritos em caminhada evolutiva, ignorantes de muito dos conhecimentos das leis de Deus, mas acima de tudo queremos sempre abraçar o nosso amigo mentalmente. Muito obrigado a Deus, muito obrigado a você, anjo de guarda, e a todos vocês, que vocês continuem sempre nesse grande trabalho da verdade. Só é verdade o que vem de Deus. Então você, meu anjo de guarda, nosso anjo de guarda, a mais pura verdade da amizade e do amor sincero no planeta Terra. Muito obrigado pela atenção de todos.